Oi, gente, meus queridos, a Pro tá morrendo de saudade. Vamos começar? Bom, quando nós estávamos na escola, nós estávamos falando sobre cores. Pois bem, agora nós vamos entrar em texturas. Textura está no nosso redor, nós vivemos repleto de textura. Nós mesmos somos feitos de pura textura. Olha o nosso cabelo. Já tentaram colocar a mão no rosto e sentir uma espinha, um cravo de alguém? A nossa boca, os nossos lábios, mesmo o nosso dente, as nossas unhas. Se vocês olharem na natureza, as pedras, as árvores, os animais, as paredes das casas, tudo é com textura. O nosso chão, tudo tem textura. A textura pode ser tanto visual quanto tática. Textura tática é aquela que a gente pode tocar e sentir o relevo. A Pro vai começar a mostrar umas fotos e nós vamos estar lendo e eu vou explicando no caminho. Textura. A textura é um elemento visual que com frequência substitui o tato. Nós somos capazes de reconhecer uma textura tanto pelo tato quanto pela visão, ou pela combinação de ambos. Algumas texturas não apresentam qualidades táteis, mas apenas óticas. Óticas é aquela que está ligada à nossa visão, que é aquilo que a gente pode ver, como no caso das linhas de uma página impressa. A textura real, através de suas qualidades táteis e óticas, permite à mão e ao olho sensações individuais. Vamos ver qual é a próxima? É mais ou menos a explicação da textura que a Pro já falou. Textura é o aspecto de uma superfície, ou seja, a pele. Quer dizer, como vai ser aquela superfície? De uma forma que vai permitir que a gente saiba reconhecer, identificar, entre outras formas, quando tocamos ou quando olhamos para um objeto. Ou a superfície quando sentimos, se ela é lisa, se ela é rugosa, quente, fria, macia, áspera ou ondulada. A textura é uma sensação visual ou tátil. Quanto ao aspecto visual, a gente pode agrupar as texturas em texturas naturais, artificiais e texturas gráficas. Vamos aqui à textura natural. Gente, se é natural, são aquelas texturas que estão no nosso meio ambiente, que foram criadas pela natureza. Não teve a ação do homem, não teve a intervenção da gente. Não fomos nós que fizemos. Está ali na natureza. Texturas naturais são aquelas que resultam da intervenção natural do meio ambiente, ou que caracterizam o aspecto de formas ou coisas que existem na natureza. Cascas de troncos de árvores, as folhas, as rochas, a terra também tem textura, a areia, uma concha, um ouriço, um coral do mar. Tudo isso possui a sua própria natureza. Não foi a gente que fez, está ali no nosso meio ambiente. Olha aqui um exemplo. A pedra ametista, a pele humana. Olha aqui, o sólido, a textura do sólido. Gente, pega aquelas terras onde começa a ficar seco, elas começam a abrir. Possui uma textura. A textura da pele de um lagarto, a pele da cobra. Vamos ver para o próximo. As pedras, o cabelo humano, o pelo do cão. Olha a folha de alface. A folha de alface é que nem o exemplo da folha das árvores também. Você pode ver aqueles veios, né? Aquelas formações, você sente também. Vamos ver para a próxima? O tomate. Gente, o tomate, se você cortar o tomate, você vai sentir uma textura, você vai poder ver também as sementinhas. Por fora, ele é liso, você vê que a pele é uma pele fina. É que nem a goiaba. Já a goiaba por fora, você sente aquelas ondulações, que é uma pele grossa. Já, se você cortar por dentro, você vai ver o quê? As sementes, os desenhos que se formam. Olha o tronco da árvore. Eu acho que todo mundo já pegou em tronco de árvore. Texturas artificiais. Se é artificial, então somos nós que criamos. É o ser humano que cria com a ajuda de diversos materiais e com diversos instrumentos. Texturas artificiais são aquelas que resultam da intervenção humana.
através da utilização de materiais e instrumentos devidamente manipulados. As texturas artificiais dependem da manipulação de materiais e das técnicas. Existem diversas técnicas para estar se criando textura. Por meio de elementos lineares, pontuais, de manchas, incisões, podemos criar texturas com características ornamentais ou funcionais. Ornamentais está ligado o quê? Para a arte. Funcionais ao nosso dia a dia. Por exemplo, as texturas das paredes das casas. Vamos lá. Criação de texturas decorativas. O grafiato, por exemplo, é uma textura e é feito em paredes de casas, de lojas. Na pintura decorativa de ambientes, vários tipos de texturas podem ser aplicados a objetos, como móveis ou superfícies, como paredes. As texturas criadas são relevos feitos com o uso de diversos tipos de material, por exemplo, a massa corrida, o gesso, a massa acrílica, ou diversos instrumentos, rolos de pinturas, pincéis, espátulas, garfos, colheres, dedos, mãos. Existem vários tipos de padrões e podem ser criados com o nosso gosto, dependendo da nossa criatividade. Quer ver um exemplo? Vocês podem pegar uma caixinha de madeira, uma caixinha para guardar alguma coisa. Vocês podem pegar cascas do ovo. Pica essas cascas de ovo. Colhem essas cascas. Depois pintem por cima. Aquela caixinha ela vai estar decorada e vai estar com textura. Vamos ver para o próximo? A parede de uma piscina. O relevo que tem ali. Tem paredes de tecidos que tem até desenhos feitos com as pastilhas de azulejo. Uma parede de uma casa, de um muro de uma firma, de pedras. Olha o exemplo da parede de tijolos. A madeira, a chapa de madeira, por exemplo, tem desenhos, ondulações que formam. Os bambus, você pode juntar e montar uma cortina de bambu, por exemplo, que ele vai acontecer o quê? Ele vai dar aquela ondulação, ele vai ter textura. Um cesto de vime. O cesto de vime, nós vamos criando o formato da textura, nós vamos fazendo a trama. Vamos para o próximo? Vamos ver o que vem? O papel amassado tem textura, os botões têm textura, a placa-mãe de um computador, o tecido, a trama do tecido de um carpete possui textura, o algodão possui textura. O algodão é da natureza, sim, mas se você pegar e criar um quadrinho com algodão ou um desenho, preencher com algodão, nós vamos estar dando essa textura. Olha, uma blusa de lã, por exemplo, os fios de lã. A seda, ele é um tecido fino, liso. Ela possui sua textura própria, já não é rústico. Os parafusos, as porcas, eles têm textura. As moedas. Gente, moeda dá para fazer desenho com moeda. E nós vamos ver isso na próxima aula. Um tear tem textura. O carpete tem textura. Papel alumínio, a calçada. Agora as mãos aqui. Pedras organizadas manualmente. Por que manualmente? Se ela tiver aleatória na natureza, então é uma textura da natureza. A minha gata vai começando a miar, ela quer comida. Agora, se nós fizermos um agrupamento com as nossas mãos, então já é uma textura artificial que nós vamos estar fazendo. Se nós pegarmos uma garrafa, por exemplo, de vidro e colocar cola, né? E aí nós começarmos com areia colando, nós vamos estar dando uma textura para essa garrafa também. Vamos ver agora a textura gráfica. Gente, texturas gráficas são aqueles efeitos que nós damos ao nosso desenho. São todos aqueles recursos gráficos. História em quadrinho está cheio. Textura gráfica são efeitos que podemos dar a um desenho através de pequenos traços repetidos. Eles podem ser retos, na horizontal, na vertical, curvos, círculos e tantos quantos a nossa criação mandar. A textura é utilizada em um desenho para dar efeito realista a um objeto também. Não se trata de fazer uma cópia, mas trabalhar traços para realçar a realidade desse objeto. Um exemplo, uma rosa. Ou então, quando a gente está desenhando um animal e querendo dar o quê? O pelo daquele animal, por exemplo, ou a unha. A gente pode utilizar papel, lápis de cor, lápis preto, canetinhas, giz de cera, para criar os efeitos que nós quisermos no nosso desenho. Vamos ver se eu tenho exemplos aqui? Eu acho que eu pulei um exemplo, peraí. Aqui, o da mão. Olha o outro.
São diversos tipos de desenho que nós podemos estar fazendo. Olha do peixe. Olha essa flor. As texturas. Deixa eu ver se eu não pulei nenhum aqui. Não pulei. Nós já estamos quase chegando no final. As texturas, como eu já disse no início, elas podem ser divididas em visuais, que são aquelas óticas, e táteis. A textura visual ou ótica possui apenas qualidades óticas, aquilo que a gente pode ver, mas a gente sabe que ali que formou um relevo, que deu aquela profundidade. Mas ela estimula as texturas táteis. Uma pintura que cria o efeito da maciez de uma pétala de rosa, já dei esse exemplo, ou de um pelo de um cachorrinho. Eu tenho aqui da foto, peraí, de uma rosa. Olha aqui. A gente consegue ver, a gente vê o volume, parece que a gente está tocando. Ela dá exatamente a noção de como é essa rosa. A textura tátil possui tanto as qualidades visuais quanto as táteis. Existe textura tátil em todas as superfícies, como eu já disse no início. E nós estamos totalmente rodeadas. Nós podemos sentir através do toque ou do contato na nossa pele. Quanto à forma de apresentação, a textura pode ser geométrica, orgânica, quer dizer, ela pode ser reta, com efeitos gráficos, ela pode ter formas, volumes. Nas artes gráficas, pode ser reproduzida através de desenhos, pinturas, impressões, fotografias. Podemos representar as texturas em forma de trama, de sinais, pontos, traços, manchas. Bom, da forma que a gente quiser. A nossa vida está rodeada de textura, nós vivemos fazendo isso até sem se tocar. A arte não é diferente disso, ela possui texturas no nosso dia a dia. Também. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo só, rapidinho, nós já estamos terminando. Bom, meus queridos, vamos aqui. Pois bem, nós estamos terminando. E vocês devem estar perguntando o que é para fazer. Bom, eu espero que vocês tenham aproveitado. E o que eu quero que vocês façam como lição é: observem ao seu redor. Experimente texturas. Olha a fechadura da porta, da chave, a janela, pegue numa folha, a sua mesa, o seu cabelo, o animal. Vocês podem olhar para qualquer objeto, o próprio chão, a parede. Eu quero que vocês observem, quanto mais textura, melhor. Tecido, o parafuso, a televisão, os botões, a terra. Eu quero que vocês se permitam observar, conhecer, sentir novas texturas. Por hora, eu quero que vocês fiquem em casa. Não é para ficar brincando na rua.
Vamos cuidar da gente para logo a gente poder estar perto na nossa sala de aula. E a próxima aula vai ser sobre frotagem. Um beijo, um abraço. A Pro tá morrendo de saudade. E eu quero dizer, é bom estar com vocês. Beijo para vocês e tchau.